Graças a Deus estamos de volta aqui nessa maratona de leitura do livro de Atos. Eu quero destacar no capítulo 1, a partir do versículo 12, uma situação muito interessante, né? Quando, depois da ascensão de Jesus, Pedro, que está liderando a igreja de maneira reconhecida pelos demais e se submetendo a essa liderança primária, Pedro tem uma percepção de que não poderia deixar o número de discípulos em números de 11, teria que ter o número de 12. Ele cita duas passagens bíblicas, o Salmo 69 e o Salmo 109, dizendo inclusive que, citando aqui explicitamente, de que alguém precisaria ocupar o lugar de Judas, que ele abandonou. Interessante que ele tem a percepção de que Jesus falou, e ele se lembrava, no capítulo 22 de Lucas, quando Jesus disse que os discípulos, ou os apóstolos, estariam sentados em 12 tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. Então Pedro, nessa vibe, né, nesse pensamento, ele vai e instrui os demais e diz: olha, vamos fazer isso? Vamos. Ok. Havendo concordância, ele estabeleceu critérios muito definidos. Alguém precisa ter estado desde o batismo de Jesus por João Batista até o momento que acabara de acontecer, que era da ascensão de Jesus. E somente 2 nomes com essa característica apareceram, né, por causa do grupo. Foi Barsabás, conhecido como o Justo, e Matias. Como fazer então? Havia 50% de chance de escolher um. E como era costume no Antigo Testamento de usar sortes ou lançar uma espécie, eu vou dizer, uma espécie de par ou ímpar, mas um par ou ímpar mais místico, né, mais constituído de percepção espiritual, eles usavam 2 pedras, quase dados, chamadas Urim e Tumim, ou seja, luzes e revelações, né? E significava não que eles é que diziam quem, mas como se fosse uma ratificação daquilo que eles já tinham percepção diante de Deus. Eles faziam isso também, por exemplo, tiravam sortes para ver quem ia estar na escala no templo, por exemplo. E não havia nenhum problema, não havia nenhuma contradição pelo fato de, depois de estabelecido esse padrão, esse perfil, digamos assim, eles oraram. A oração é clara, o pedido deles já vem inerente naquilo que eles têm, a visão e a consciência. Eles dizem: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou. Eu entendo que essa primeira frase, por quem estava orando, dizendo o seguinte: Tu conheces o coração de todos. Ele está falando deles. Está falando deles como aqueles que vão também escolher. Mas ele diz: tu conheces o nosso coração e conheces o coração dos 2 que estão sendo indicados. Dessa maneira eles oram e então lançam dados, né, lançam sortes, e cai sobre Matias. Sem nenhum problema, sem nenhum conflito. Encerrando ali, eles vão para Jerusalém, conforme a orientação de Jesus, no versículo 8. É muito bacana, e tem muita gente que tem dificuldades com esse texto, por causa dessa questão de lançar sortes. Mas vamos ser claros, isso aqui é um processo de transição. Nós vamos ver no capítulo 5, quando há o evento sobre Ananias e Safira, como é que as coisas já acontecem a partir da presença do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos apóstolos e na vida da comunidade. Mas nesse momento, as coisas acontecem sem nenhum embaraço. Na sua vida, eu também queria que você pensasse em buscar a palavra de Deus, como Pedro buscou e citou as Escrituras, permitisse que o Espírito te lembrasse do que Jesus havia dito, no caso de Lucas capítulo 22, e também orasse, falasse com Deus, dizendo: Deus, eu não sei aqui o que escolher, me abre os olhos para enxergar a realidade espiritual, me dá a condição de perceber em que direção eu tenho que seguir, e Deus, tira de mim toda a força humana, tira de mim toda o alto valor, no sentido de que eu sou autossuficiente ou autônomo. E a palavra autônomo significa lei de si mesmo, quer dizer, que eu não estabeleça as minhas próprias leis, mas que eu cumpra a lei que o Senhor me deu. Até a próxima.